1 Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão a Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. A descendência de Noé, Jeferitas. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os Camitas. Estes foram os filhos de Cam, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Ávila, Sabitá, Ramá, Sabtecá. E estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que se constituiu no primeiro homem poderoso na terra. Misraim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patruim, Casluim, que deu origem aos Casluitas, dos quais nasceram os filisteus, e Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, Amorreus, Girjaceus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os Semitas. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Asfarxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã, Us, Jeter e Meseque. Asfarxade deu origem a Selá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles recebeu o nome de Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila e Jobate. Todos esses descendentes de Joctã. Da geração de Sem a Abraão. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que se tornou Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. E foram estes os seus descendentes: Nabaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Estes, a seguir, foram os filhos de Abraão com a sua concubina Quetura: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Zuá. Foram estes os filhos de Joquizã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abdá e Elda. Todos esses foram descendentes da concubina Quetura. A origem de Isaque, Esaú e Israel. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, Timna e Amaleque. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Misa. A descendência de Seir. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Aná gerou Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Jaacã. E os filhos de Dizã foram Us e Arã.
Os reis e líderes de Edom. São estes, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom antes que os israelitas recebessem um rei. Belá, filho de Beor, natural da cidade de Nabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Após a morte do rei Jobabe, governou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedad, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Depois da morte de Hadad, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Morto Sanlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima ao rio, o Eufrates. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Hanã, filho de Achor, e reinou em seu lugar. Baal-Hanã morreu e Hadad foi aclamado seu sucessor e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai, e o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Metrade e neta de Mesaabe. Depois da morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timná, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os líderes e chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. A descendência de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 filhos lhe nasceram da filha de Suã, a cananeia. E o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova e por causa da sua conduta perversa ele o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, e os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carme foi Acar. Ele foi conhecido como perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etã foi Azarias. Os filhos que nasceram de Esrom foram Jarameel, Rão e Calebe. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo filho foi Abinadab, o terceiro chamou-se Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, filho do ismaelita Jeter. E Calebe, filho de Esrom, teve com a sua esposa Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Zobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Calebe tomou por esposa a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai e mestre de Gileade. E ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram as fazendas Jair, bem como Kenate e suas aldeias ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom e Calebe de Efrata, a mulher de Esrom, Ábia, deu à luz um filho chamado Azur, que foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho primogênito de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aias. Jarameel teve outra esposa chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Irão, o primogênito de Jerameel, Mas, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada.
e estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da esposa de Abizur era Abiail, que lhe deu 2 filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sezã, que foi pai de Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter também morreu sem ter filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sezã um escravo egípcio, cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sezã uma de suas filhas por esposa a Jará, seu servo, e esta deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zebade, Zebade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Eles, Eles gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Estes foram, pois, os filhos de Caleb, irmão de Jerameel. Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zife, e o seu filho Meraza, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requem e Semá. Semá gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã e a Mosa, e também a Gazés. Arã deu origem à cidade de Gazés. E foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efa e Saafe. A concubina de Caleb, Maaca, deu à luz a 2 filhos, Seber e Tiraná. E Maaca teve ainda Saafe, que se tornou pai e líder da cidade de Madmaná, e Seva, que foi pai e líder de Macbená e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrate. Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim, Salma, pai e fundador de Belém, e Arefe, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém e de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Oraitas e os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa de Bet-Reav, clã de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. A casa de Davi e sua descendência. Eis os filhos de Davi que nasceram em Hebrom: Aminon, o primogênito, filho de Ainoã, de Jezreel; o segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo; Absalão, o terceiro, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gessur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; e o sexto, Itreã, da sua esposa Eglá. Foram esses, portanto, os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, cidade onde Davi reinou mais 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Zobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Betseba, filha de Amiel. O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete.
Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que teve com as suas concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão, que gerou Abiás, e o filho de Abiás foi Asa, e o filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá, Jeorão, e o filho de Jeorão foi Acasias. O filho de Acasias, Joás, e o filho de Joás foi Amazias. E o filho de Amazias foi Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés foi Amon. E de Amon nasceu Josias. Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os herdeiros de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. A linhagem real depois do exílio. Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico: Salatiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaias foram Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Pedaias gerou ainda mais 5 filhos: Uzabá, Oel, Berequias, Azadias e Zubabe-Ezede. Estes foram os herdeiros de Ananias, Palatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus 6 filhos, Atos, Igal, Barlá, Nearias e Safate. Nearias teve 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Asricã. E Elioenai gerou 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaias e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4. A outra descendência de Judá. Estes também foram herdeiros de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses formaram as casas tribais dos Oratitas. Os filhos de Ur. Eis, portanto, os filhos de Abietã: Jezreel, Isma e Idbás, cuja irmã se chamava Azeleulope, e ainda Penuel, pai e mestre de Gedor, e Ezer, que foi pai de Uzá. Esses, pois, foram os descendentes de Ur, o filho primogênito de Efrate e pai fundador de Belém. Os filhos de Azur. Azur, pai fundador de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará lhe gerou Auzã, Éfer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã e Cós, de quem nasceu Anube e Zobeba, e as casas tribais de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando: em meio a muito sofrimento dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Calebe. Quelube, irmão de Suá, deu origem a Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá e Teína, pai fundador de Ir-Naás. Esses clãs viveram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraias. E estes foram os herdeiros de Otoniel, Etate e Meonatai. Meonatai gerou Ofra. Seraias gerou Joabe, pai fundador do Vale dos Artesãos, cujos habitantes eram artífices. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel: Zife, Zifa, Tiria e Azarreel.
E estes foram os filhos de Esra: Léter, Mered, Éfer e Jalom. Mered tomou por esposa Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, pai fundador de Estemoa. Sua esposa judia deu à luz a Jered, pai fundador de Gedor, e Éder, pai fundador de Socó, e a Jecutiel, pai fundador de Zanoa. Estes, pois, foram os herdeiros da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão: Amnon, Rina, Beneanã e Tilom. E estes foram os filhos de Ize: Zoete e Ben-Zoete. Selá. Estes, pois, foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado das casas tribais daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joaquim, os dois homens de Cozebá, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe e em Iashuvi-Lehem. E estes são os registros da antiguidade. Eles eram oleiros e viviam em Netaim e em Gederá, próximo do rei a quem serviam. Os filhos de Simeão. Eis, portanto, os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Saul foi pai de Mibzão, que foi pai de Misba. Os filhos de Misba foram Amuel, que foi pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por esse motivo, todos os seus grupos familiares não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles habitavam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bilá, Azem, Tolade, Betuel, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas, pois, foram suas cidades até o governo do rei Davi. Eram proprietários das 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor delas até Baalat. Habitavam, portanto, nessas cidades e mantinham um registro histórico de suas genealogias. Estes, registrados mediante seus nomes, foram príncipes em seus clãs: Mesobabe, Janleque, Josá, filho de Amazias, Joel, Jeú, que foi filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel, e ainda Elioenai, Jaacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaias. Assim, todos esses homens citados nessa lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs, e suas casas tribais cresceram grandemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale, em busca de pastagens para seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de Cão haviam vivido antigamente. Estes, pois, que estão inscritos nominalmente nessa lista, chegaram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e atacaram os camitas e os meunitas que moravam na região e os exterminaram completamente, como se observa até os nossos dias. Logo em seguida, ocuparam um lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boa pastagem para seus rebanhos. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatias, Nerias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Aniquilaram o restante dos amalequitas que haviam conseguido fugir e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje.